Salve, salve a todos e a todas. Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Professor Ari Júnior. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Testamento, falando, obviamente, de mais uma característica desse estudo, que é as suas respectivas modalidades. E hoje nós vamos falar das modalidades ordinárias, o chamado Testamento Ordinário. Lembrando que a palavra ordinário, significa dizer que é um testamento comum, é algo que é possível ser feito cotidianamente, que de cada 10 situações, 9 indubitavelmente são realizadas nesse sentido. Então, testamentos ordinários, testamentos muito mais realizados cotidianamente, que fazem parte de um contexto do dia a dia, né? E dentre essas formas ordinárias, nós temos o chamado testamento público, temos o testamento cerrado e o testamento particular, cada um com as suas respectivas regras específicas que nós vamos começar a observar a partir de agora, né? Então, o chamado testamento público, né? O testamento público é aquela modalidade que tem por finalidade ser confeccionado, lavrado, elaborado por intermédio de um respectivo tabelião de notas. Então, público é justamente a nomenclatura que leva em consideração ao feito de elaboração por intermédio do senhor tabelião-chefe, por intermédio do senhor tabelião competente. Então, eu preciso garantir esta publicidade mediante o registro desse tabelião. Então, logo, nós temos o chamado testamento, que vai ser confeccionado por intermédio dessa esfera administrativa, que é o cartório de notas competente. Tá? E, obviamente, que qualquer um de nós pode, assim, se dispor desse testamento, pode, assim, querer lavrar esse testamento. Tá? Dentre as justificativas do testamento público, que é a forma mais usual utilizada aqui no nosso país, sem sombra de dúvida, é porque ele garante uma maior segurança jurídica. Né? As pessoas preferem utilizar o testamento público por se sentirem muito mais à vontade, muito mais seguras para a fim de realizar a lavratura desse testamento. Então, é a forma que cotidianamente vem sendo e continua sendo a mais apropriada, né? Até por questões do próprio senhor tabelião garantir essa segurança para as pessoas no momento de realizar as informações, de confeccionar o testamento propriamente dito, dizer as regras específicas acerca desse testamento. Então, é a forma que continua sendo muito mais realizada no contexto do nosso dia a dia, né? Dentre os requisitos do testamento público, nós temos algumas regras, né, que a doutrina majoritária assim nos informa. A principal delas, né, que como havia já dito, ele vai ser realizada a sua lavratura pelo tabelião ou pelo seu substituto. Quero deixar bem claro que esse testamento ele deve somente ser elaborado pelo tabelião ou pelo seu substituto legal. Isso daí é uma regra clássica. Não pode esse testamento ser direcionado para outros funcionários, por exemplo, daquele cartório que vão ter a competência, tá? Então, precisamente, o tabelião assume esse compromisso ou direciona para o seu respectivo substituto legal, tá? Nós também precisamos, né, no caso do testamento público, ele vai precisar também de duas testemunhas, tá? O testador, melhor dizendo, ele deverá constituir duas testemunhas, mas não há necessidade delas serem presenciais, tá? Essas testemunhas elas podem ser não presenciais, ou seja, não há necessidade delas estarem, do testador conhecer essas testemunhas. No momento de você confeccionar o testamento perante o próprio cartório, pode ser que o juiz, no caso ali o servidor, né, o senhor tabelião, que está funcionando como um juiz do caso, né, ele vai direcionar uma testemunha para servir ali como prova cabal, para que venha assinar o documento. Tá? Então, dentro desse sentido, as testemunhas elas tanto podem fazer parte do contexto, conhecerem o testador, como não necessariamente, contanto que sejam quantitativos de no mínimo duas testemunhas. Tá? Pode ser acima disso sem nenhum problema. Outro requisito, todos devem assinar o testamento, a assinatura é obrigatória para todos os presentes, quer sejam as testemunhas, quer seja o tabelião, quer seja, obviamente, o testador, tá? Então, a assinatura é um feito clássico, que, sem sombra de dúvida, não pode também faltar nesse ritual. Outro requisito, o testamento, ele não só obedece à forma hológrafa, ou seja, escrito do próprio punho, como também observa a forma mecânica, né? O testador ele pode se valer da forma justamente digitada eletronicamente, com o uso do computador. Tá?
Então hoje é perfeitamente possível, que no passado eram as famosas máquinas de escrever, né, datilografadas, e hoje nós temos por intermédio da própria informática, né, do uso do computador, que a forma mecânica digitada é aceita perfeitamente. Tá? E no final, o outro requisito fundamental, todos devem rubricar as folhas. Tá? Esse testamento ele exige que haja uma rubrica, tá? Principalmente na forma mecânica digitada. A rubrica de todos os envolvidos é uma regra clássica que deve estar contida no testamento público. Tá? Essa regra ela é muito mais flexível, não necessariamente é uma regra perante as outras modalidades, no caso do cerrado ou particular. Mas no público nós vamos ter que cumprir com a questão da rubrica de todas as folhas de uma exigência obrigatória. Tá? Outra coisa importantíssima, o testamento público, como as demais modalidades, mas principalmente o testamento público, pode ser que os atos dele venham a ser distintos, né? Por uma razão muito simples, dependendo muito da complexidade da herança, pode ser que seja uma herança muito complexa, né? Dispendiosa, e torna-se necessário que às vezes os atos venham a ser diferentes, venham a ser divididos, tá? Então pode ser que o senhor tabelião entenda que hoje, precisamente, ele vai estar na incumbência de realizar a lavratura desse testamento, mas pode ser que amanhã ele vá redesignar um novo dia somente para fins de leitura do testamento perante aquelas partes ali que fazem no circuito do contexto, né, a sua presença propriamente dita. Então esses dias podem ser diferenciados, né? Um dia para a confecção e o outro dia para a leitura do testamento, até justamente a formalização do auto de aprovação. Então os dias distintos de elaboração do testamento, sem sombra de dúvida também, que a modalidade pública obedece. É muito mais contundente, que na maioria dos casos o testamento público ele observa muito mais regras, né? Ele observa uma herança muito mais complexa, principalmente quando se trata, por exemplo, da sociedade empresária, né? Alguns grupos empresários se subsidiam muito dessa forma, tá? Apesar que é a forma mais onerosa. Garante uma segurança por um lado, mas detém muito mais dispêndios pelo outro. A onerosidade é muito observada nesta modalidade, tá? Outra regra importante que a gente não deve esquecer é que o testamento público ele também apresenta, ele pode apresentar, né, não só esta modalidade, mas outras, ele aceita tranquilamente a intervenção de procuradores, de advogados, da Defensoria Pública, que sirvam para auxiliar no momento da formalização desse testamento, da confecção desse testamento. Tá? São auxiliares do testador. O testador vai se subsidiar dos seus patronos para fins justamente, única e exclusivamente, de direcionar uma melhor interpretação, um melhor respaldo, um melhor direcionamento. Né? Então, o auxílio do profissional é para justamente lhe auxiliar nesse aspecto, de oferecer como devemos proceder à elaboração desse testamento. Garante uma segurança sem sombra de dúvida, né? Porque o procurador ele vai te informar precisamente o que deve estar contido e o que não deve estar contido, para que depois o senhor tabelião somente venha formalizar e lavrar esse testamento. Então, o auxílio desses profissionais é uma saída de suma necessidade, em alguns casos, né, que os testadores se subsidiam para que eles próprios se sintam muito mais à vontade nesse sentido, tá? Com o auxílio de um profissional. Tá? Sim, outra informação importante, as testemunhas nem sempre elas são terceiros, né? São estranhos, elas também podem ser parentes, tá? Não só presenciais, como também fazendo parte daquele elo de parentesco, daquela relação de parentesco, tá? Precisamente, a legislação ela não te informa nenhuma regra de impedimento quanto à formalização de testemunha, tá? Você pode tranquilamente constituir a sua testemunha, quer seja parente, quer seja um estranho ou um terceiro interessado naquela lide, tá bom? Outra importante informação que nós não devemos esquecer, a forma arrobo, né? Esse testamento ele aceita perfeitamente essa possibilidade. O que é assinatura arrobo? É quando você consente que alguém venha assinar por você. Quando o testador não tem condição de assim por si só assinar. Algumas questões pessoais, por exemplo, alguma incapacidade física, né? Que naquele exato momento não pode utilizar da sua coordenação motora, e aí vai precisar do auxílio de uma outra pessoa que venha por si só realizar esta assinatura. Tá? Você vai permitir que alguém venha assinar por você. Isso é muito comum, principalmente quando se trata das próprias testemunhas. Você pode solicitar que alguma das testemunhas venha assinar para satisfazer justamente a formalização desse testamento. Tá? E a questão também das pessoas que não sabem ler nem escrever, os analfabetos.
eles também podem solicitar a interveniência de uma outra pessoa para que assim venha ratificar esse testamento. Tá? O tabelião ele pode autorizar que uma testemunha, por exemplo, daquele testador venha assinar para satisfazer o interesse do seu testador. Tá? Uma situação excepcionais, principalmente do analfabetismo. Né? Então, a assinatura a roco é uma realidade que também faz parte do contexto do testamento, que a gente, principalmente em todas as modalidades, né? E a pública não vai fugir dessa regra. Tá? Uma curiosidade que a gente não pode esquecer. Os estrangeiros, eles podem testar? Sem dúvida. Tá? Eles podem levar em consideração o seu idioma nacional ou o nosso idioma português, né? Do nosso idioma local. Sem sombra de dúvida também. Levando em consideração que o estrangeiro ele deverá constituir um instrumentário, né? Um tradutor, é isso que eu queria justamente lembrar para vocês, é um tradutor juramentado, um intérprete, para que ele venha auxiliar o trabalho desse testador que é de uma outra nacionalidade. Tá? É claro que o papel desse intermediário é justamente para traduzir esse testamento, para formalizar esse testamento, tá? Traduzir no nosso idioma português. E aí facilitar o trabalho do senhor tabelião, que nem todos os tabeliões conhecem aquele idioma estrangeiro, né? Oriundo daquele testador. Então figurará justamente esse profissional, esse intérprete, esse tradutor, como uma válvula de escape, né? Como uma ponte para que sirva única e exclusivamente para traduzir essa vontade desse determinado testador. E aí, obviamente, formalizar todos os efeitos jurídicos pelos quais o testamento público assim obedece. Tá? Não devemos também esquecer pessoas mudas, pessoas surdas, tá? As pessoas cegas, todos têm direito de realizar esse testamento, a legislação assim ampara, tá? Utilizando principalmente do auxílio da linguagem brasileira de sinais, do Libras, utilizando também das técnicas de escrita do Braille, é perfeitamente possível, tá? Esses testadores que se encontrarem porventura nesses contextos, nessas situações, não tem para onde correr, eles têm um amparo legal. Tá? Eles podem tranquilamente subsidiar os seus testamentos, podem obter auxílios. E ainda por cima, eles também podem receber a leitura do testamento, se for o caso, nessas determinadas situações excepcionais. Tá? Eles não vão ser tolhidos de manifestar os seus atos de mera liberalidade. A norma propriamente dita também os ampara. Tá? Nós temos até uma interpretação no artigo, salvo me engano, no artigo 1867, lá do ordenamento civil, que ele reza, né? Ele defende que as pessoas cegas podem ter à sua disposição o auxílio de uma outra pessoa que venha funcionar como intermediário para facilitar a leitura para essas pessoas, a compreensão do testamento e, se for o caso, também até formalizar suas assinaturas. Claro, obviamente, se não tiver a técnica do Braille, né, propriamente dito, para você ali formalizar também esse testamento e a leitura dele propriamente dita. Tá? Além do testamento público, nós temos também uma outra modalidade, que é o chamado testamento cerrado. Né? O testamento cerrado, ele utiliza essa nomenclatura cerrado porque é um testamento sigiloso, né? É um testamento que somente toma conhecimento dele, somente faz parte desse contexto o próprio testador. Tá? Somente ele terá essa competência de assim o formalizar. Então, esta nomenclatura cerrado é porque o próprio testador é quem vai ditar essas regras inaugurais. Né? Ele vai estabelecer, o testador, que esse conteúdo realmente se torne restrito, para que ninguém, a priori, regra geral, tome conhecimento dele até futuramente a leitura desse testamento, até justamente o falecimento desse testador. Então, no momento, eu vou ter a veracidade, enquanto testador, de formalizar esse documento, de proceder justamente a sua vedação, né, a sua restrição, o seu segredo, melhor dizendo, para que até então somente eu saiba e um dia ser revelado esse testamento. Né? E um fato curioso, como justamente menciono aqui para vocês, né? Esse testamento, ele não só o testador vai assim estabelecer esse sigilo, como ele também deve estar sigiloso para aqueles que vão fazer parte desse contexto. Tá? O sigilo estará direcionado para as testemunhas, estará direcionado até mesmo para o senhor tabelião competente. Todos normalmente não vão tomar ciência no momento desse aspecto de conteúdo do próprio testamento, do ato de vontade de mera liberalidade desse testador. Tá? Então fica a priori em stand-by.
até que, obviamente, futuramente ele venha a ser aberto, tá? Dentre os requisitos do testamento cerrado, dentro da regra geral, né, algumas regras exemplificativas, nós temos justamente o quê? O ato personalíssimo de entrega desse testamento pelo próprio senhor testador para o senhor tabelião competente. Então, regra geral, ele por si só, que já fez o testamento, ele vai ter justamente a finalidade de direcionar depois o seu testamento para o senhor tabelião competente. Então, eu vou transportar esse testamento enquanto testador. Tá? Então, esse transporte ele é personalíssimo. Regra geral, não vou direcionar para ninguém essa competência. Tá? Então, parte de minha iniciativa somente por mim mesmo levar esse testamento até o cartório de notas competente para que ali o testador depois vá tomar a ciência dos aspectos formais desse testamento. Tá? Outro requisito que defende o cerrado, a exemplo do testamento público, é a presença de duas testemunhas. Tá? Então há uma similitude aí entre o público e o cerrado. Ambos vão precisar de prova testemunhal e, numericamente, se assemelham. Tá? Que eu vou precisar, no mínimo, de duas testemunhas, podendo, de repente, até ser mais. Vai depender do contexto, que também está sendo analisado aí. Tá? Outra informação importante, outro requisito, o testador, como todos nós já sabemos, ele não vai conhecer do inteiro teor desse testamento, do aspecto do conteúdo, mas a tarefa do testador é observar os pré-requisitos extrínsecos do testamento, os pré-requisitos formais desse testamento. Se realmente esse testamento está obedecendo o número quantitativo de testemunhas, se as assinaturas são condizentes, são legíveis, se realmente aquela forma pela qual o testamento está sendo apresentado ali obedece todos os pormenores. Então, a tarefa justamente do tabelião é observar essa primeira etapa, esse elemento extrínseco, né, o aspecto formal do testamento. Tá? Ali jamais, regra geral, o tabelião ele vai estar incisivo justamente na vontade, na matéria que está sendo ali discutida. Tá? Então é justamente o importante pré-requisito. E outro também, nós não devemos esquecer, o testamento cerrado ele também deve estar com as assinaturas presentes nesse instrumento. Ou seja, todos os envolvidos, quer seja as testemunhas, o tabelião, o testador, todos têm que assinar também esse testamento. Só uma ressalva, né? Comparado justamente ao público. Esse testamento ele também obedece à forma mecânica digitada, tá? Mas não há uma exigência, pelo menos no cerrado, das todas as folhas estarem rubricadas, diferentemente da forma pública. Como eu já expliquei anteriormente, há uma necessidade de todas as folhas estarem rubricadas. Aqui já foge a regra para o cerrado, tá? Mas, semelhantemente ao público, a última lauda precisa estar o quê? Precisa estar assinada perante a presença de todos, tá? Então não vamos nunca esquecer. A exigência da rubrica é uma exigência para o público e é flexível para o cerrado. Agora, a assinatura na última lauda do testamento é uma exigência tanto para o público, também quanto para o cerrado. Tá? Outra coisa importante, tá? Muitas pessoas às vezes perguntam, mas professor, quando é que inicia realmente a validade desse testamento? Né? Eu posso te dizer que a validade do testamento cerrado ele é ratificado a partir do momento que o testador outorgar, né, aliás, o tabelião outorgar para o testador o auto de aprovação, que é a certidão que vai ali ratificar que esse testamento preencheu os pré-requisitos formais. Tá? Então, o fornecimento do chamado auto de aprovação, que é o documento que vai ser formalizado pelo senhor tabelião, entregue ao senhor testador, tá? Esse documento, ele ali já justamente ratifica o início da validade propriamente dita do testamento cerrado. Isso aí vocês não devem nunca esquecer. O testamento cerrado, por exemplo, ele não inicia a sua validade pelo simples fato de eu já ter confeccionado ele na minha residência. Não é da data da minha confecção do meu testamento que eu fiz ali. Tá? O testamento ele vai passar a vigorar, propriamente dito, com a formalização desse auto de aprovação, uma vez formalizado pelo tabelião e depois entregue para o senhor testador, propriamente dito. Ali sim eu posso ratificar que esse testamento cerrado foi ratificado com êxito, foi confeccionado com êxito, foi lavrado com êxito, porque os pré-requisitos já haviam sido aprovados. Tá? Então, o início da validade dele, a partir do momento do fornecimento
do chamado auto de aprovação testamentária pelo senhor tabelião competente, tá? Existem algumas críticas com esse testamento cerrado, professor? Sim. Comparado ao público, é uma modalidade insegura, posso dizer assim. É uma segurança jurídica muito mais frágil comparado ao testamento público. O testamento cerrado ele causa mais uma certa insegurança, porque ele é muito suscetível de a qualquer momento, de repente, vir a ser violado, né? Ser aberto, antes mesmo da morte do testador. E se isso de repente acontecer, é claro que já caracteriza, né, uma irregularidade testamentária. Aquele auto de aprovação vai deixar de produzir também a sua veracidade, a sua eficácia jurídica. Tá? Então você tem que realmente, muitas das vezes, pensar em um determinado contexto de elaboração desse testamento. O que eu falei já para vocês? Em regra geral, quem elabora é o próprio testador. Né? Isso é um ato de mera liberalidade dele próprio. Mas tem algumas situações excepcionais? É possível, né? É possível, por exemplo, que eu venha nomear uma outra pessoa, por se tratar até da própria saúde do testador, né? Que esta pessoa vai ter a incumbência de formalizar esse testamento, tá? Para satisfazer o interesse do testador. Então eu posso nomear uma outra pessoa de inteira confiança para que lavre esse testamento e depois eu vá buscar o seu registro perante o cartório de notas competente. Aí vem aquela pergunta, né? Eu tenho que realmente pensar ao certo quem será essa eventual pessoa que vai assumir esse compromisso, né, de justamente garantir esse sigilo até o dia do falecimento desse testador. Então você imagina que é uma situação muito delicada, que eu vou ter que realmente pensar duas vezes para fazer com que aquela pessoa realmente mantenha esse sigilo, mantenha esse grau de confiabilidade, né? Sob pena, obviamente, desse testamento ser derrogado de pleno direito, tá? Então é por isso que normalmente algumas pessoas entendem, alguns doutrinadores, que, e até porque isso não é mentira, isso é um fato notório, que ele é uma das formas muito mais frágeis de ser observadas perante o ordenamento. Né? Ele está mais suscetível de atos de vícios, né? De violações, né? De falcatruas, pela etimologia já dá para entender, fraudes testamentárias, isso realmente é uma realidade que perpassa no cotidiano. Tá? Então é a modalidade que está mais vulnerável a essas eventuais irregularidades. E é claro que o testamento ele não pode produzir a sua validez em hipótese alguma. Tá? Então, dentro desse panorama, o testamento público ele garante maior segurança em comparando ao chamado testamento cerrado. Tá? Outra informação importante, a exemplo do público, como eu estou observando aqui, o público cerrado, e não pode também deixar de não ser observado, que as pessoas também cegas, como já havia dito no público, no cerrado também, a pessoa cega, a pessoa surda, o analfabeto, eles também têm direito de formalizar seus próprios testamentos. E também têm direito de nomear pessoas de sua inteira confiança que vão servir também de intermediários dentro dessa situação. Tá? Tá aí um exemplo que nós podemos observar, que é uma exceção à regra. A regra que parte de um ato personalíssimo do próprio testador. A exceção, eu posso constituir uma pessoa de inteira confiança que vai formalizar esse testamento em meu nome, tá? Desde que eu esteja vivenciando uma situação, obviamente, atípica, né? E eu realmente venha estar nesse contexto, tá? E que essa pessoa também venha manter o alto grau de confiabilidade, que a gente observa que às vezes na prática é um problema em muitas situações, de você realmente ter a certeza que aquela pessoa vai cumprir com a sua palavra, de não revelar o segredo desse testamento. Tá? Então, é possível que terceiras pessoas venham estar presentes nesse contexto e é possível também ordenar que essas pessoas formalizem o testamento e mantenham também um alto grau de sigilo de responsabilização. Tá? A assinatura do testador, não podemos esquecer, é uma exigência, a exemplo do cerrado, né? Ele também precisa assinar. Muitas vezes, quando ele for analfabeto, pode também formalizar a sua assinatura a rogo, né, através utilizando das suas impressões digitais, isso também é perfeitamente possível. A exemplo do público, como eu justamente formalizo, a modalidade cerrada também aceita a presença de tabeliões substitutos, tá? É possível que um tabelião substituto venha também fazer parte desse cenário, desse contexto de elaboração do testamento, tá? Detalhe, a exemplo do público, somente formaliza o tabelião. Nenhum funcionário cartorário deve assim assumir essa competência, tá?
Isso é de inteira responsabilização do senhor tabelião ou do seu substituto legal, tá? Atualmente, aquelas velhas expressões lavradas que o próprio código assim afirma, né? Que até então o testamento você tinha que levar pessoalmente para o senhor tabelião, lá ele iria costurar o testamento, né? Utilizar uma linha, uma agulha, né? Todo um ritual de elaboração de confecção do testamento. Hoje em dia está em desuso, né? Simplesmente você leva o seu testamento para o senhor tabelião e lá ele vai justamente lacrar o seu testamento. Ele vai colocar dentro do envelope e justamente ali vai fechar esse testamento e depois lhe devolver, tá? Até que futuramente, após o falecimento do testador, esse testamento vá ser lido perante a via judicial competente. E é lá na via judicial competente, salvo me engano, tem até dispositivos do novo CPC, do Código Processual Civil, salvo me engano, tem até um artigo, né, 735. Esse dispositivo, né, lá do Código Processual, ele é muito dinâmico, ele é muito claro, porque ele informa que o juiz ele recebe esse testamento. Primeiramente, o juiz ele vai tomar conhecimento do aspecto formal desse testamento, né, para realmente verificar se não tem nenhum indícios de eventuais violações desse testamento, de abertura, tá? Se realmente apresenta o lacre propriamente dito desse testamento, se realmente ele está esse testamento lacrado, vedado, né? E a partir do momento que o juiz ele confirma o aspecto formal, que é a primeira etapa, posso dizer assim, ele já parte para o segundo momento, que é a tomada do conhecimento do aspecto do conteúdo desse testamento. Aí o juiz ele já vai começar a conhecer, né, a partir do momento que ele vai outorgar para o escrevente ler esse testamento, ou seja, o escrevente ele vai proceder essa leitura perante as partes envolvidas, né, principalmente aquelas testemunhas, principalmente os eventuais herdeiros legítimos que já foram mencionados nesse testamento, e aí começa o ritual do conhecimento desse testamento no seu inteiro teor. E depois o juiz ele vai proferir a sua decisão para que depois esse testamento venha a ser registrado perante cartórios de notas competentes. Tá? Então é todo um procedimento, são etapas, né, que vai desde o momento da tomada de conhecimento do aspecto formal até no segundo momento da tomada do conhecimento do aspecto material do conteúdo desse testamento. Tá? Então, isso é perfeitamente possível. E o juiz competente, a justiça, o juízo, é do domicílio do de cujos, tá? É a velha regra que todos nós conhecemos. Qual é o juízo que vai analisar esse testamento? É o foro competente do domicílio do finato, tá? Isso daí é a competência clássica material que nós não devemos jamais esquecer, tá? Sempre o juízo que avalia é aquele que está ou que esteve residindo até então aquele determinado de cujos, o seu domicílio pretérito, tá? Uma curiosidade no caso do testamento cerrado. Esta modalidade ela não aceita a chamada assinatura eletrônica, tá? Que é uma técnica muito subsidiada atualmente. O próprio CNJ já assim passou a defender. E a assinatura eletrônica somente é ratificada pela modalidade pública. Então, tanto a modalidade particular, que daqui a pouco eu já vou explicar, como a modalidade cerrada, ambas não aceitam, tá, a chamada assinatura eletrônica pelo próprio procurador constituído ou perante aqueles envolventes, tá, aqueles que fazem parte do cenário do contexto, salvo somente a modalidade pública, tá bom? E a outra modalidade ordinária, a última das modalidades, é o chamado testamento particular. Nós iniciamos até pela nomenclatura particular. Por quê? Porque ele já vai fugir um pouco à regra, né? Nesta modalidade, a tarefa do testador é, por si só, lavrar o testamento, obrigatoriamente informar para as testemunhas que, porventura, ele vai constituir, lembrando que a prova testemunhal no particular também é uma exigência, tá? E depois que ele observar todo aquele cenário, que por sua vez ele vai formalizar, ele vai previamente informar as testemunhas, todo aquele procedimento, ele vai direcionar para a justiça, o juízo competente, tá? Então perceba que o testamento particular ele tem uma grande peculiaridade comparado aos outros demais. Você inicia no aspecto altamente, posso dizer assim, direto, né? Formal, posso dizer assim, como justamente a doutrina observa, é uma forma livre, que se sente muito mais à vontade esse determinado testador de assim o lavrar, e depois direcionará para o juízo competente, para a justiça, tomar conhecimento desse testamento e assim realizar o seu cumprimento.
tá? Curiosidades, como já havia dito, a presença também da prova testemunhal, né? No caso aqui tem uma diferença, porque o teor quantitativo de testemunhas é um pouquinho superior. Nós temos que observar no mínimo 3 testemunhas, tá? Diferentemente das outras duas modalidades que você inicia com 2. E aqui, para garantir uma maior segurança perante a vontade do testador, ele precisará de maior quantitativo de testemunhas, no caso, 3 em diante, tá? Um caso curioso, diferentemente do cerrado, as testemunhas conhecem aqui o conteúdo, tá? Lá no cerrado existe o sigilo, né? E aqui não, aqui existe a mera liberalidade, ou seja, você vai tomar ciência enquanto testemunha daquilo que lhe foi apresentado durante aquele ritual de elaboração do testamento, de leitura do testamento, tá? As testemunhas aqui, elas não são sigilosas, elas são atuantes, tá? Elas são instrumentárias, elas vão fazer parte do cenário e ao mesmo tempo conhecer do inteiro teor do conteúdo desse testamento, tá? Quanto à eficácia jurídica, como já havia dito, posteriormente esse testamento deve estar direcionado, fornecido para a justiça competente, tá? Então existe um diferencial aí. A princípio, nós não vamos ter a presença do senhor tabelião, do cartório, intermediando, né, entre a vontade do testador até a justiça competente. Diferente das outras duas modalidades, o público cerrado nós já vamos ter nesse primeiro momento já o cartório, e aqui não. Nós vamos ter aqui uma exceção. Você inicia por uma forma livre, um aspecto menos burocrático, nesse primeiro momento, com a presença do testador juntamente com as suas testemunhas, e depois você vai direcionar para a justiça competente, sem haver a priori a necessidade da intervenção, da presença já de imediato desse cartório, tá? A intromissão, melhor dizendo, tá? Alguns requisitos fundamentais do testamento particular. Ele também aceita tanto a forma mecânica quanto a forma hológrafa, tá? Ou hológrafo, como costumeiramente se pronuncia. Essas duas formas, ela também está prescrita, está presente nas outras duas modalidades com as quais nós já observamos, tá? E, por outro lado, como também nós observamos na doutrina, é preferível, também é possível que o próprio senhor testador venha nomear uma outra pessoa, né, para formalizar o seu testamento, para lavrar o seu testamento. Eu posso incumbir essa responsabilidade de lavratura do testamento, de confecção, para uma testemunha, obviamente, né, de inteira confiança, ou também uma terceira pessoa, tá? Então aqui torna-se perfeitamente possível. É uma exceção à regra comparada ao cerrado. O que nós vimos lá? No cerrado, parte do ato personalíssimo do próprio testador. Muito embora ele possa, em situações excepcionais, outorgar para outrem realizar o seu testamento. Aqui não. Aqui na modalidade particular, eu posso, se eu tiver interesse, não só querer confeccionar, como também, de uma regra geral, clássica, já nomear uma testemunha a um terceiro que venha lavrar esse testamento ao meu interesse, tá? Então não existe nenhum impedimento nesse aspecto. Até porque, como já havia falado também, as testemunhas, no particular, conhecem o conteúdo, vão tomar ciência da veracidade dele. Não existe até então nenhuma situação prévia, né, de tomada de sigilo, de impedimento, que eu realmente não vai saber da sua real veracidade enquanto testemunha. Não, aqui existe uma transparência de informações. As testemunhas elas vão estar atuantes nesse aspecto, tá? Por outro lado, o que nós também não podemos esquecer, as testemunhas nesse testamento, semelhantemente às outras modalidades, não há necessidade de elas serem presenciais. Nós já sabemos também disso, tá? Existe as chamadas testemunhas não presenciais. Uma pessoa estranha, como também já falei, pode figurar como testemunha. Não há exigência do próprio testador querer justamente sempre buscar uma testemunha parente. Isso daí é flexível, tá? A exemplo do cerrado, nós não temos também assinatura eletrônica, tá? O cerrado e o particular, ambos também têm essa similitude. As assinaturas eletrônicas, no caso também aqui do testamento particular, descarta. As regras aqui muito se assemelham em alguns aspectos com o cerrado, tá? Mas principalmente com as modalidades especiais. O testamento particular ele tem um grande direcionamento também com as regras das outras modalidades, que posteriormente nós também vamos discutir, tá? Outra informação, não precisa rubricar todas as folhas, né? Aí a gente também recorda de novo ao testamento cerrado.
A rubrica é uma exigência para a modalidade do testamento público, né? O testamento público, principalmente quando ele for digitado, quando ele for mecanizado, a digitação, né, via computador, aí é uma exigência para que todas as folhas estejam rubricadas e é flexível essa regra para o cerrado e também agora para a modalidade particular. Tá? Outro fato curioso, tem até a redação que eu coloco aqui nesse material, é o artigo 1876, né, que é também a permissão a rogo de assinatura do testamento particular. Isso também aí nós já observamos nas outras duas modalidades. Você pode permitir que alguém assine por você, diante da sua real condição no momento, está incapacitado de assinar, né? Como aquilo que eu já havia falado lá no passado, o testador ele não tem como proceder a sua assinatura, porque de repente ele está vivenciando um contexto excepcional de uma invalidade, por exemplo, que ele vem adquirir, né? Principalmente algum problema na sua coordenação motora. Então ele vai outorgar a chamada regra da escritura, né, da formalização da assinatura a rogo, tá? Da permissão da chamada assinatura a rogo. Isso daí não tem para onde correr, que é uma iliberalidade do próprio testador de assim realizar perante a sua inteira vontade. Tá? Um fato curioso, um requisito essencial do testamento particular. Não só o testador ele vai confeccionar seu testamento, como também ele vai ler o seu testamento perante as testemunhas. E depois convidá-las para direcionamento lá da via judicial competente. Quero deixar bem claro que não é uma espécie de uma instrução que o juiz ele vai querer saber de todo o trâmite, precisamente das testemunhas. A ida ao judiciário para que as testemunhas principalmente confirmem, né, as suas respectivas assinaturas, confirmem principalmente aquele ritual. Tá? Então a ida ao judiciário é uma regra essencial. Mas pode acontecer algumas exceções, né? Como eu já havia falado, nós temos no mínimo 3 testemunhas. Mas aí, caso alguma delas esteja impossibilitada de comparecer ao judiciário, ou por uma questões pessoais, ou porque, infelizmente, algumas não conseguiram sobreviver até um dia da abertura do testamento. É claro que aquelas testemunhas sobreviventes que participaram daquele ritual no passado, aquelas que ali existirem, principalmente uma delas, né, vai ter que formalizar, vai ter que ter a convicção de ratificar isso perante a justiça competente. Tá? Então, mesmo que seja apenas uma única testemunha, ela tem que se fazer presente para ratificar, principalmente essa questão do aspecto formal, que ali esteve presente naquele momento e formalizou sua assinatura e assim reconhece de pleno direito. Tá? Então, a leitura, a ida ao Poder Judiciário é um fato notório que é um dos pré-requisitos que o testamento particular não pode deixar de não observar. Tá? E aí tem casos curiosos. Mas se de repente todas as testemunhas ficarem impossibilitadas, e aí não vai adiantar nada. Né? O testamento ele não pode ser cumprido em hipótese alguma, porque esta modalidade de testamento particular necessita da prova testemunhal. Tá? Então, o momento do reconhecimento das assinaturas é após justamente a abertura do testamento. Quero deixar bem claro isso. Tá? A ida ao judiciário não é quando o testador estiver em vida, por favor. Tá? Para quem ainda está com alguma dúvida, então eu vou justamente estabelecer testemunhas, eu vou agariar testemunhas, eu vou ler meu testamento particular para elas, elas vão assinar, e depois nós já vamos ao judiciário imediatamente? Não. A ida ao judiciário é após justamente o falecimento do testador. Isso é óbvio, né? Porque a incumbência de levar o testamento para que o juiz venha assim tomar ciência e venha determinar o seu cumprimento. Tá? Então é isso daí é a principal regra a ser analisada e discutida. As testemunhas reconhecem as suas assinaturas depois, é claro, da abertura sucessória. Tá? A ida dessas testemunhas à via judicial é uma consequência do falecimento de alguém. Até aquela velha regra, aquele velho chavão. Não existe herança de pessoa viva. Eu não posso proceder à leitura de um testamento, né, perante ao juiz, considerando que o testador está vivo. Isso daí é uma situação inexistente, é um ato inexistente. Tá? A leitura do testamento, a oitiva desse testamento, propriamente dito, acontece depois do falecimento do testador. E é nesse exato momento que as testemunhas também vão confirmar o quê? A sua veracidade de assinaturas. Tá? Isso daí é muito importante. E lá na via judicial, temos todo um procedimento, um passo a passo que devemos cumprir, tá? Para desencargo de informação. O que vai realmente ser realizado lá? O testamento ele deve ser publicado depois, né?
no próprio Diário Oficial, da Justiça Interna daquele órgão competente, para que garanta essa publicidade, ao mesmo tempo convocando, tá, os eventuais herdeiros legítimos que já haviam sido mencionados pelo próprio testador no momento da sua elaboração do seu testamento. Então, esta publicidade não só garante o registro do testamento futuro, mas, acima de tudo, a publicidade e também o chamamento, a convocação desses herdeiros legítimos que já haviam sido, como já havia dito, já haviam sido mencionados no testamento. Chegou a hora deles conhecerem do inteiro teor desse testamento. Tá? Então, esta publicidade é de suma necessidade, quando, obviamente, o testamento for direcionado para a via judicial competente. Tá? A regra da intimação. Como é que os herdeiros legítimos vão ser chamados? Porque eles vão receber intimações para que eles venham comparecer pessoalmente através da justiça e aí venham reconhecer futuramente o inteiro teor desse testamento e as suas cotas pelas quais eles têm direito assim de receber. Né? A presença do Ministério Público, sim, é outra realidade, está como fiscal, ele tem que estar presente no ato, tem que ser ouvido, tem que apresentar seu parecer, porque ali está o Ministério Público, ele também vai agir em parceria com a própria Justiça para verificar principalmente os elementos extrínsecos. Né? O Ministério Público é uma realidade, ele está atuando dentro desse procedimento também de fiscalização de todo o procedimento em sede testamentária, de todas as regras precisas desse testamento, da sua verdadeira instrumentalidade. Tá? Como já havia também mencionado, as testemunhas elas não vão ser convocadas para serem ouvidas, para elas deporem. Tá? Não haverá justamente oitiva de atos de depoimento de testemunhas. Elas somente vão reconhecer as suas respectivas assinaturas pelas quais no passado elas já haviam feito. Tá? Então ali chega o momento delas justamente ratificarem que elas foram convocadas, que elas conhecem o inteiro teor do testamento e que ali ratificam perante o juiz competente que assinaram já o documento, que assinaram no passado esse testamento. Logicamente, aquelas testemunhas que ali estiverem presentes. Tá? Caso alguém esteja impossibilitado de comparecer, se de repente uma testemunha já havia falecido, aquilo que eu também já disse. Se pelo menos uma comparecer, já é suficiente para realizar o cumprimento desse testamento. Tá? E por fim, aqui dentro da regra do testamento particular, nós não devemos também esquecer. Essas regras do testamento particular deverão estar direcionadas, também servem de parâmetros de cumprimento, de interpretação para as modalidades especiais de testamento. Tá? Então, as mesmas regras que se aplicam para o testamento particular também servirão para as outras modalidades de testamento especial. Tá? Existe uma similitude, tá? Uma consonância de informações. O que se aplica no particular servirá de parâmetro para as outras respectivas modalidades, que obviamente futuramente, né, nós vamos também discutir aqui no nosso canal. Tá? Pois bem, então, resumindo, essas foram as três principais modalidades: o público, o cerrado, o particular. Público, eu inicio meu testamento e finalizo meu testamento perante a via administrativa, né? Obviamente subsidiando da via judicial para a sua ordem, né, de cumprimento. O testamento cerrado eu inicio pela vontade do testador, que depois ele vai buscar o auxílio perante o cartório para fins de tomada de conhecimento do aspecto formal. Tá? Então, meu testamento eu levo para o senhor tabelião, que por sua vez ele vai lacrar esse testamento e vai me devolver, para que um dia esse testamento venha também ser cumprido, gerenciado, administrado, formalizado perante o juiz competente. E, por fim, o testamento particular. Particular, ato de liberalidade do próprio testador. Eu vou me subsidiar de uma forma livre, eu vou estar um pouco mais à vontade para explanar realmente a minha manifestação, obviamente, uma prova testemunhal que é de suma importância. 3 testemunhas que vão tomar ciência do conhecimento desta minha vontade, desse momento de leitura propriamente dita, e uma curiosidade: eu já vou posteriormente direcionar esse testamento já para a via judicial, sem perpassar a priori pela via administrativa, tá? Sempre é bom deixar bem claro isso. O testamento particular inicia por uma vontade livre e depois vai ser direcionado para uma vontade formal, para um aspecto formal que é a presença do judiciário. E aí ele fecha novamente, aí sim, na via administrativa, porque a sentença tem que ser registrada
tem que ser averbada, né? Principalmente aquele cartório de notas que vai assumir a competência de averbar esse testamento. O testamento ele vai ser averbado perante o cartório de notas competente, o livro de notas que vai servir de parâmetro legal. Tá? Então, na forma particular, nós temos esse percurso: vontade própria do testador, direcionamento para o judiciário e finalização via cartório. É uma tríade, né, de interpretação de caminho jurídico a ser percorrido pelo testamento particular. Tá? São as formas mais comuns, são as formas mais utilizadas no cotidiano, principalmente o chamado testamento público, pois garante maior segurança jurídica no momento de você se sentir mais à vontade de receber as informações do senhor tabelião e, ao mesmo tempo, de você ter à sua disposição uma certidão de auto de aprovação para que venha finalmente finalizar o seu testamento com êxito, que ele também vai ser registrado no livro de notas competentes. Tá? Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje e nos próximos vídeos vamos comentar também a regra, né, dos chamados testamentos especiais e as suas respectivas habilidades, características, regras bem incisivas que cada modalidade ali terá à sua disposição de assim nos informar. Tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, continue se inscrevendo no canal e até a próxima vez, quando nós vamos agora discutir outros e outros mais assuntos jurídicos de interesse de todos nós. Forte abraço e muito obrigado!